Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus respondeu: "Eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes." "Tragam-no aqui para mim", disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se os irmãos acompanharam a leitura, devem ter percebido que o texto começa dizendo que Jesus ouviu uma notícia. E essa notícia que Jesus ouviu e que o levou a se distanciar dos outros e a ir para o deserto, se refere à informação de que João Batista tinha sido morto por Herodes. E depois de ouvir essa notícia, Jesus se afasta de todos, inclusive dos seus discípulos, e se retira sozinho para um lugar deserto. Perceba que aqui não é um retiro espiritual para recarregar baterias. Na realidade, naquela sociedade, a solidão, que é o que Jesus está fazendo quando se retira do meio dos seus seguidores, era algo muito suspeito e perigoso. Jesus busca o deserto, que era um espaço simbólico de caos e de perigo, um lugar onde as pessoas normalmente não se alimentavam. Não era comum alguém se alimentar quando estava no deserto. E quando Jesus escolhe esse local, ele está agindo de uma maneira que desafia a ordem estabelecida. Por quê? Ele escolhe um local não cultivado, longe da cidade, e portanto um local que está fora do poder de Herodes. Veja que, estando de luto por causa da morte de João Batista, por conta de Herodes, ele se afasta do lugar em que o poder de Herodes estava exercendo, possivelmente evitando ameaças políticas. E aí então o texto diz que Jesus teve compaixão das multidões que ouviram falar que ele tinha se retirado e foram atrás dele a pé. E essa atitude de Jesus aparece com a mesma ideia lá no Evangelho de João, quando Jesus, olhando para as multidões, sente compaixão porque eles eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, um povo sem liderança legítima que o protegesse da exploração romana e também de Herodes, que agora tinha acabado de matar João Batista. E essas pessoas seguem a Jesus e vão atrás dele porque elas interpretam a Jesus e a sua ação, a sua maneira de agir, como a de um homem santo. E por conta dessa ação de Jesus, que com compaixão cura os seus enfermos, os enfermos da multidão, e alimenta aquelas pessoas, é muito fácil da gente perceber a conexão dessa realidade, desse fato, com algo que estava na memória daquele povo. E eu me refiro aqui ao capítulo 16 de Êxodo, quando Moisés, depois de tirar o povo do Egito, leva o povo para o deserto e dá a ele
o alimento, no caso lá de Êxodo 16, o maná. E agora, na memória do judeu, na memória daqueles que estavam seguindo a Jesus, eles viam algo semelhante. Esse homem é santo, como era santo aquele que libertou o nosso povo do jugo no caso lá do Egito. Agora eles estão sob o jugo do Império Romano. E aí então nos versículos 15 e 16, nós vamos encontrar a reação dos discípulos. Os discípulos começam a perceber que vai chegando gente, as pessoas vão se aglomerando e vai ficando tarde, e eles então dizem: mestre, manda esse povo embora para que eles possam ir aos povoados e comprar comida. E não é preciso ser nenhum gênio para perceber que essa é uma solução extremamente individualista. É exatamente a mesma ideia que era comum na cabeça daquela população. É um contexto de escassez, os vilarejos eram pobres e comprar comida a essa altura, estando no deserto, era quase impossível para a maioria. O que os discípulos estão fazendo é usar a lógica do sistema que eles conheciam, o sistema econômico vigente. Cada um que se vire, ou seja, não muito diferente do que a gente vê hoje no sistema que a gente vive, Cada um para si, e tem até quem completa essa frase dizendo: e Deus contra todos, Cada um por si, cada um é problema próprio, não é problema meu. Essa é a compreensão que os discípulos têm daquela realidade. E aí então Jesus vai responder de uma forma estranha. Ele diz: não precisa mandar eles embora, deem a eles vocês mesmos de comer. Você já imaginou a cabeça daqueles discípulos? Estão ali ao lado de Jesus, provavelmente um ou outro tinha alguma coisa para comer, mas não o suficiente, e Jesus diz: não, vocês mesmos devem dar de comer para essa população. O que Jesus está fazendo aqui é uma convocação à chamada responsabilidade coletiva. É o contrário da cabeça dos discípulos, que pensam como indivíduo, Se eu tiver, muito bem; se o outro não tiver, manda ele embora, ele que vai procurar a sua solução. Não, Jesus pensa de maneira coletiva. E aqui é importante a gente perceber que há referência aí de pães e peixes, E principalmente os peixes, na compreensão da época, no mundo romano principalmente, acreditava-se que o imperador governava não apenas as pessoas, mas também os animais, os pássaros e os peixes, e que tudo que havia no mar pertencia ao tesouro imperial. Aí vem Jesus com meia dúzia de coisas ali, sem nada mais, e responde: deem vocês para comer. E essa multiplicação que Jesus faz dos peixes não seria apenas um milagre, mas uma demonstração de que a soberania de Deus sobre a criação é superior ao domínio do imperador. É como se Jesus estivesse dizendo: esquece essa compreensão de que o imperador manda em tudo. O Senhor de todas as coisas é Deus, não o imperador. É Ele que tem o poder. E aí então, os 5 pães e 2 peixes são trazidos para Jesus, e Ele faz com que aquilo se transforme em muito alimento. E a gente normalmente pensa aqui que isso é um milagre de criar matéria do nada, mas não é. É algo muito mais radical. O que Jesus faz aqui é desencadear um sistema de partilha. Você acha realmente que toda aquela gente que foi atrás de Jesus, sabendo que ele estava indo para um lugar deserto, você acha que ninguém tinha nada para comer? Você acha que alguém sai para um lugar longe, sabendo que vai demorar para voltar, e não leva nem um lanchinho guardado? É claro que leva. E Jesus então desencadeia naquela população uma atitude de partilha. Em um grupo de judeus pobres que se dirigiam a um lugar deserto, era comum que cada família trouxesse a sua pequena provisão, não para todos, mas para si,
porque essa era a compreensão. Eu cuido de mim, os outros que cuidem de si. A bênção de Jesus quebra a lógica do cada um por si. Ele pede para trazer os pães e os peixes, agradece a Deus e começa a dizer para eles partilharem. E ao partilhar o pouco, as pessoas se sentem encorajadas a trazer à tona aquilo que eles escondiam. O milagre não é só de multiplicar, o milagre é a partilha comunitária, que revela que quando não há acúmulo individual, o pouco de todos se torna suficiente para todos. E o texto diz que sobraram 12 cestos de restos de pães. E aqui nós temos, obviamente, uma compreensão diferente que Jesus está ensinando aos seus discípulos. O que ele está fazendo aqui é uma crítica ao sistema que era comum naquela época de redistribuição. No mundo antigo, diferente do que acontece hoje, a comida era redistribuída por meio de banquetes dos grandes patronos, principalmente o pessoal da elite, fazia grandes banquetes e distribuía a comida em troca de lealdade. Sabe aquela história? Eu tenho bastante e você não tem nada, eu te dou e você fica em débito comigo. Interessante, né? Tem muita gente que entende que Deus age em relação aos seus filhos dessa forma. Você precisa receber a bênção de Deus e aí você fica em débito com Ele. Não é assim que funciona. Essa era a forma da elite da época manter o seu controle e o seu status naquela sociedade. O que Jesus propõe aqui é um sistema alternativo e igualitário de partilha direta. Não precisa mais de elite, não precisa mais de sacerdote que também fazia isso, e agora os discípulos se transformam em servidores, como a gente chamaria hoje em diáconos. Se tornam naqueles que servem à mesa, que distribuem não como superiores, mas apenas como facilitadores. E o texto diz que sobraram 12 cestos. E aqui de novo há um detalhe interessante. Não é sobra no sentido de desperdício. Em uma economia daquela época que era de escassez, sobra é sinônimo de subversão. Ninguém tinha nada, de repente sobrou tudo isso? Como pode uma coisa dessa? Significa que o sistema de partilha da comunhão de bens é mais eficiente do que o sistema de mercado que imperava naquela sociedade. E aqui é preciso que a gente perceba, a provisão de Deus não é escassa, mas abundante. O que gera fome é a acumulação privada. O que gera fome não é a falta de alimento, o que gera é a acumulação do indivíduo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo, não deve ser assim entre vocês. E aí então quando a gente olha para esse texto, a nossa primeira ideia, como é muito comum, é pensar que trata-se, e essa é a leitura tradicional desse texto, trata-se de um milagre que prova que Jesus é divino. Jesus é poderoso, portanto você deve crer nele. Mas o milagre aqui não é mágica, mas é uma prática social transformadora. A pergunta aqui não é se Jesus é Deus, mas que tipo de comunidade Jesus está formando. É isso que o texto trata. Jesus não está preocupado em fazer milagre para que todo mundo olhe e reconheça nele o Filho de Deus. Ele está criando uma nova forma de relação entre aqueles que o seguem. Por isso, o milagre não é mágica, mas uma prática social transformadora. Isso fica evidente pelo fato de que não se trata da multiplicação de bens para consumo individual. Como acontece hoje em muitas igrejas, né, que ensinam isso. Traga os seus pães e Deus vai multiplicar. Traga a sua oferta e Deus vai fazer você ficar rico. Não é dessa forma. O reino não funciona em termos de individualismo. Ele é sempre comunitário, coletivo. É fácil da gente lembrar
que quando alguém pensou dessa forma, a coisa não funcionou. Dá uma lida lá no começo de Atos, e você vai encontrar um casal chamado Ananias e Safira, que acharam que podia fazer a coisa, deixa eu esconder aqui de Deus, né? Eu sei que Ele quer isso, mas eu vou fazer de outro jeito aqui. Você conhece o texto, você sabe o desdobramento disso. Quando nós não entendemos que a partilha deve ser focada pela justiça e forçada pela justiça, se nós não entendemos isso, nós muitas vezes acabamos repetindo Ananias e Safira. E se você tem e esconde, você que é o problema. É assim que funciona, era assim que funcionava na igreja primitiva, e Ananias e Safira mostram muito bem isso. Os discípulos nesse texto são servidores da distribuição, não são donos. Ninguém é dono das coisas que vêm de Deus, são apenas mordomos. As igrejas brasileiras hoje tendem a reproduzir exatamente aquele mesmo modelo que eu falei da elite, que dava alguma coisa como se tivesse aqueles que somos nós, ricos, abençoados, e o outro coitado, pobre, que não tem nada, né? E a igreja muitas vezes pensa que isso é seguir a Jesus. Não. Você está reproduzindo o modelo que Jesus critica nesse texto, e que Jesus diz que não serve. Não há eles, os pobres, e nós, os que ajudam. Há um único povo com fome nesse texto, e Jesus manda que todos deem, sem nenhuma exceção. E finalmente esse texto nos mostra algo que está muito em voga nos nossos dias. Há muita despolitização do evangelho. Hoje, quando você vai nas igrejas, só se fala de Jesus a partir daquela ideia do que importa é a sua alma, é você ir para o céu, como se fosse algo afastado da realidade que você vive. Aqui, Jesus responde à fome física concreta, causada por um sistema político-econômico. Ignorar isso é pregar outro evangelho. Não é o evangelho ensinado por Jesus. Um texto que todos conhecemos, que todos identificamos como a multiplicação dos pães, quando na verdade deveríamos dizer o texto em que Jesus demonstra aos seus seguidores que o que Ele espera deles é partilha solidária. Aí reside o verdadeiro milagre da presença do reino de Deus. Qualquer outra coisa é outro evangelho. Que esse texto possa falar conosco individualmente, mas também como comunidade. É essa comunidade que nós somos chamados a ser. Que Deus nos abençoe. Amém.